aí a gente precisa lidar com uma verdade que é triste, mas é uma verdade, que muitas vezes nós ficamos esperando o aval das pessoas ou o de acordo das pessoas e esperando que elas nos autorizem a voar, sendo que as asas que te farão voar são as suas e não as delas. Esse é o quarto vídeo do meu canal e nenhum deles fez sucesso. Nenhum deles viralizou ou me trouxe um grande número de inscritos. E ainda assim eu estou aqui fazendo o meu quarto vídeo. Então hoje eu vou responder a pergunta que eu mais escuto. E ainda que as pessoas não tenham feito, eu sei que elas pensaram. Por que agora, Thaís? Você já tem uma empresa, você já tem uma família linda, agora você já está mais velha. Por que agora você resolveu se meter nisso? E eu quero responder isso contando sobre 4 coisas que eu aprendi ao longo desse período que eu resolvi mudar, que eu resolvi me desafiar. Porque se você está tentando começar alguma coisa, se você está tentando tirar algum sonho do papel, muito provavelmente você está passando por isso. E talvez isso aqui possa te ajudar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com você é que não existe zona de conforto. Se você tem um sonho, se você tem coisas que você almeja e você ainda não realizou, se você acorda todos os dias e se pergunta o porquê que eu ainda não tirei aquilo do papel? Por que isso ainda é um sonho e não a minha realidade? E aí você olha e vê fulano crescendo, você vê cicrano correndo atrás dos sonhos e fazendo as coisas acontecerem e você permanece aí parada. Você permanece olhando o teu sonho dentro da gaveta e não fazendo nada a respeito. Isso não é conforto. Isso é uma inquietação que dói cada dia um pouquinho mais. Nós precisamos entender que nós temos como confortável aquilo que é seguro. E, infelizmente, conforto e segurança são coisas diferentes. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é sobre o tempo que nós perdemos esperando para ter a aprovação dos outros para correr atrás dos nossos sonhos. Nós ficamos muito tempo nos perguntando o que fulano vai achar, se o cicrano vai nos dar aprovação para aqueles sonhos, quando na verdade só depende de nós darmos os passos e correr atrás daquilo que nós queremos. Aconteceu algo esse ano na minha vida que me fez começar a gravar os vídeos e deixar essa ideia do que os outros pensam de lado. Eu estava num treinamento com um casal de amigos e em um dado momento nós tínhamos uma dinâmica e eu estava compartilhando com esse amigo sobre uma pessoa da minha vida que sempre soube desse meu desejo, né, de fazer as coisas na internet, enfim. E nós tínhamos uma pessoa em comum, uma conhecida da família, que tudo que ela fazia, essa pessoa dava o maior apoio. Inclusive me mandava para que eu compartilhasse, para que eu curtisse, para que eu comentasse. Mas todas as vezes que eu fazia alguma coisa, sempre parecia alguma coisa sem valor. Uma coisa que, enfim, não fazia a menor diferença, não era digno de nada além de um comentário amorosinho ali. E sendo que a da outra pessoa sempre tinha, né, "Você viu que legal? Você viu que fulano tá fazendo não sei o quê? Você já foi lá ver o vídeo da cigana?" Enfim. E nesse dia, eu comentando isso com esse amigo olhou pra mim e falou assim: "Você sempre quis, né? Você sempre quis essa história de trabalhar com a internet, ter uma coisa da internet." E aquilo me chocou, porque durante todo esse tempo, durante até aquele dia, eu sempre vi isso como um hobby, como algo que eu queria fazer, mas que ninguém sabia que eu queria fazer. Algo que eu fazia só porque eu gostava, algo que eu fazia só porque, sei lá, achava interessante. Só que naquele momento eu percebi que todas as pessoas, exceto eu, já tinham entendido que aquilo era um sonho, que aquilo era algo que eu desejava fazer. Ou seja, as pessoas que não me ajudaram, que não me incentivaram, que não curtiram, que não comentaram, que não me prestigiaram nesse sentido, foi porque não quiseram e não porque não sabiam. E aí a gente precisa lidar com uma verdade que é triste, mas é uma verdade, que muitas vezes nós ficamos esperando o aval das pessoas ou o de acordo das pessoas e esperando que elas nos autorizem a voar, sendo que as asas que te farão voar são as suas e não as delas. Então, não fique esperando que os outros te digam que você está pronto para fazer algo que você quer fazer, porque algumas vezes essas pessoas até saberão que você quer fazer, que você pode fazer, que você tem intuito de fazer, mas cada um está correndo atrás dos seus sonhos.
Cada um está focando naquilo que é importante para si. E ninguém está ligando para o que você está fazendo ou não para alcançar aquilo que você sonha. Então, para de ter medo, para de pensar no que os outros vão achar ou no que os outros acham interessante ou não e faz o seu corre. Porque no final das contas, o teu sucesso vai ser essa história de um acumulado gradativo de sucessos que você lutou para conquistar. Muito dificilmente alguém vai te ajudar. E aí vem a terceira coisa, e eu acho que a mais dura delas, que é não existe outro jeito a não ser começar. Todas as vezes que nós estamos falando de sonho ou de algo que precisa ser construído, dificilmente a gente vai conseguir pular o processo do longo prazo. Nós vamos ter que lidar com o fato de que um vídeo após o outro nós vamos melhorando, um vídeo após o outro nós vamos construindo uma comunidade, um vídeo após o outro nós vamos conhecendo a nossa maneira de fazer. E ainda que tenha algumas pessoas que consigam fazer isso, né, de uma forma extraordinária, sim, elas existem, mas elas são a minoria. E é muito mais fácil você conseguir esse feito do extraordinário tentando do que parado. Então, eu tô aqui gravando esse quarto vídeo e não é fácil, não é confortável, não é legal. Você não tem o dia perfeito, você não tem o conteúdo perfeito, você não tem o formato perfeito. Você precisa passar pelos testes de tentativa e erro. Nós vamos ter que subir um degrau por dia. E o degrau de hoje normalmente é feio, é desconfortável, é muito pequenininho, é irrelevante para o sucesso que você almeja, mas ele é o passo de hoje, ele é o degrau de hoje e ele precisa ser subido. Então, nós precisamos fazer o que precisa ser feito todos os dias. Todo mundo que venceu passou por esse processo. Todo mundo que venceu, ele teve que esperar o longo prazo. E é óbvio que vão ter pessoas que vão fazer aquela coisa do extraordinário, aquela coisa do impossível, que postou uma coisa que viralizou e se tornou midiática. Mas ainda assim, é mais fácil você ter a chance de ter esse inexplicável, esse impossível, fazendo do que parada. Então, inevitavelmente, para que você consiga alcançar o teu sucesso, você vai ter que fazer, até mesmo quando isso não é confortável. E aí, para finalizar, o quarto passo, para mim, é o mais poderoso. Eu também tive um insight disso nesse treinamento que eu fui, aquele com os amigos, e eu preciso compartilhar com vocês porque, sem sombra de dúvidas, é o que me fez chegar aqui, nesse quarto vídeo. Porque mesmo quando você estiver vivendo a sua vida dos sonhos, quando você conquistou tudo o que você deseja lá na frente, você vai ter as mesmas 24 horas que você tem hoje. Então, se você não se organizar nesse sentido, no momento em que você tiver mais coisas para fazer, você não vai conseguir realizar tudo. Então, talvez a grande ferramenta de sucesso seja uma rotina simples. Sim, uma rotina simples. Porque vão ter dias que você vai ter outras milhões de coisas para fazer e todas elas vão ser mais confortáveis, mais legais e mais estimulantes do que gravar o seu vídeo. Vai ter o dia que você vai se achar feia, vai ter o dia que você vai estar falando engraçado, vai ter o dia que você vai estar se achando sem conteúdo, mas o dia perfeito, aquele dia assim, ó, preciso fazer isso, nunca vai chegar. E vai chegar o dia de você postar o vídeo e você ainda não fez, e você vai ter aquela, ai, não, e você vai deixar de fazer. Então, uma rotina que coloque os seus objetivos onde eles precisam estar é aquele teu degrau. É aquele teu degrau de hoje. É o degrau pequeno, é o degrau difícil, mas é um degrau. E nós precisamos subir degrau por degrau. E quando eu construí essa rotina simples e aplicável para o meu dia a dia, quando eu chegava no momento de fazer a gravação do vídeo, eu respirava fundo e simplesmente fazia o que tinha que ser feito. Desde que eu comecei com esses objetivos, porque eu coloquei o fato de começar a trabalhar no meu desejo, no meu sonho do digital, como a primeira coisa que eu ia fazer do meu Vision Board. O meu Vision Board tem lá, né, várias coisas, mais grandiosas e menos do que isso, mas eu decidi começar por isso. Por quê? Porque isso é uma coisa que me tira muito da zona de conforto. Eu fico imaginando que a partir do momento que eu conseguir tirar isso do papel, todas as outras coisas vão ser muito mais fáceis. Porque eu estou lidando com uma exposição que me tira totalmente de onde eu acredito que seja o comum para mim.
Então eu resolvi colocar essa história do criar conteúdo como a primeira coisa que eu ia fazer para tirar do papel, porque isso é muito desafiador para mim. E todas as vezes que eu chegava, né, em um momento em que eu pensava: "Putz, não quero fazer, não quero fazer", eu simplesmente repeti uma frase que tem sido um lema para mim, que é a seguinte: "Amanhã eu desisto, mas hoje eu preciso fazer o que precisa ser feito". E desde então, todas as coisas que eu tenho na minha rotina que eu preciso fazer e que de alguma forma não me estimulam a fazer, né, porque, sei lá, vão me dar um resultado extraordinário, eu uso essa frase. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma coisa que te tocou, algum sonho que você queira compartilhar, que você vai começar a trabalhar, deixa aqui nos comentários. Escrever sempre ajuda a tirar as coisas da onde elas estão, sair, né, do parado para se colocar em movimento. E eu te vejo no meu quinto vídeo. Tchau!